Mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 27 de março do ano 2016. Já está quase chegando a hora de todos estarem junto de nós. Neste dia tão sagrado, pode-se ver como estão os que se dizem servidores de Cristo. Nada fazem mais como era antes. Páscoa significa fraternidade, mas isto só no coração dos filhos da luz. Olhando no mundo inteiro, só aqui, irmão, onde estás, há um pequeno rebanho que vem dando o máximo de respeito para com Jesus sacramentado. E isto sim que é Páscoa, onde o respeito é total diante do Santíssimo Sacramento. Eu, João Paulo II, perto de Jesus, posso ver um pequeno homem que foi doutrinado por um santo lindo no céu, João Batista Hels. A encíclica, ele viu que não precisava, por já tê-lo escolhido para ficar em meu lugar, onde eu mesmo te dei este nome, Pedro II. Sabe, irmão, é lindo te ver dando o santo sacramento para as pessoas, serviço este que pode-se dizer que só um homem escolhido por Deus tem este direito, sem ter quase estudo nenhum. Esta sabedoria é o Santo Espírito de Deus que colocou em ti. Sábio quer dizer que largaste tudo para servir um só Deus, como muitos santos. Alguns deles foram assim, que bem pouco entendiam, mas foram fiéis a Jesus sacramentado. Este sacerdote já não tem mais dúvida de que és o que és, um verdadeiro homem de fé. E por isso, irmão, pela tua resistência e permanência dentro da Igreja, a única verdadeira católica está aqui contigo. Considerando como eu fui Papa, não é difícil de as pessoas te entenderem. Provas já tens muitas. É isto que te dá o direito de ser chamado Papa Pedro II. Na lógica, pode-se ver que um pequeno homem de Deus tem tanta fé, onde só vens fazendo o que bem poucos fizeram. Por não teres tanto estudo, deu o direito de te chamar fiel amigo. É linda essa canção, onde nós todos podemos ouvir quando cantas, dada por Jesus sacramentado. Vá em frente, irmão, que já está quase chegando a hora de todos estarem juntos de nós. João Paulo II e Papa Pedro II. Vou comentar essa mensagem. Vejam então todos vocês que nos escutam através da internet, né? Os países aí fora, os estados aqui do Brasil, vocês aqui presentes. São João Paulo II, nessa mensagem, está exaltando um pouco, né, o profeta Pedro II, como nosso Papa. Então, esse amado profeta lutou por 45 anos, falando sobre o Evangelho, enfrentou tudo e todos, né? Desprezou aqueles que desprezaram Jesus. Ele não quis ser amigo daqueles que não eram amigos de Jesus. Ele deixou a família de lado, porque não queriam ouvi-lo. Então, se nós que hoje aqui estamos, aceitamos esse profeta como um profeta, aceitamos ele como nosso Papa, nós temos que ser firmes também dessa forma. Não permitir que algo aconteça ao contrário. Alguém que não o aceita como nosso Papa ou nosso profeta, não devemos comungar, né, da mesma conversa, do mesmo convívio. Por quê? Porque essas pessoas podem nos tirar do caminho que estamos. É um pouco complicado? Mas como João Paulo II fala aqui, não é difícil de entender. Basta só ler essas mensagens. Esse povo que caminha aí fora em outras seitas, eles seguem a palavra de Deus, né? A Sagrada Escritura. Nós também seguimos a Sagrada Escritura. Nós ouvimos o que os profetas, os santos do passado estão falando lá. Mas nós aqui da Palavra Viva de Deus temos algo a mais. Nós temos esse livro.
Deus foi tão misericordioso conosco que nos deu mais esse manual para a gente ter em mãos, né? 4.708 mensagens a mais do que eles têm. Nós temos a Sagrada Escritura, mas temos esse livro ainda para nos guiar. Porque Deus é misericordioso, Ele viu que nós também estávamos nos perdendo no longo do caminho. E agora, depois que São Pedro II foi... pela primeira vez eu falo São Pedro II, viu? Que o nosso Papa, né, São Pedro II mesmo, que ele partiu daqui, corpo físico, muitos também já se deixaram levar. Não estão mais caminhando com a gente. Então, que fé fraca é essa? Por isso que Jesus fala, quando eu voltar, em quem eu vou encontrar a fé? Nós precisamos ser firmes, como Ele nos ensinou a ser firmes. Aqui, nesse santuário, para alguém participar, tomar a frente aqui no altar, tem que ter esse nosso profeta como Papa. Ele tem que aceitar, é o nosso Papa e não tem conversa. Não tem que questionar, é como o branco é branco. Dá para mudar o branco e dizer que é outra cor? É branco. Então, para nós, o nosso Papa é o Pedro II. E não tem como questionar isso aí. Então, seja lá quem for, por mais santo na boca de outras pessoas possa ser um sacerdote que queira vir para cá, as leis deixadas pelo profeta vai se cumprir. Para ficar aqui no santuário tem que morar aqui, não é vir e voltar, não dá para aceitar dessa forma, porque o profeta não aceitou, nós não vamos mudar isso. Um sacerdote, para vir aqui para o santuário, ele tem que morar na casa paroquial e tem que usar a batina diariamente. Né? Foi as últimas palavras que o profeta deixou. Daí tem as regras para seguir, né? Precisa conversar comigo ou com a família, saber o que acontece aqui dentro do santuário. Tem que se aprofundar um pouquinho, tem que ler esse livro, tem que entender o que é essa obra. Tem que saber e aceitar quem foi Pedro II, aqui nessa obra. Um enviado de Deus no nosso meio, para falar para as pessoas que vierem procurar, saber o que falar. Se não vai vir, fica um sacerdote aqui dentro, chega uma pessoa estranha, para nós que já conhecemos, tudo bem. Mas chega uma pessoa estranha e vai perguntar sobre Pedro II, não sabe falar nada, nem sei quem é. Né? Então, é complicado, mas não é. É fácil de entender. Precisa se aprofundar um pouco mais, tem que conversar com a família mais a fundo, saber certinho como é, o que a igreja pede, quais são as regras aqui do santuário, quais os respeitos que tem que existir aqui dentro do santuário. Não dá para trazer vício de fora para cá para dentro. Os costumes que tem lá fora tem que esquecer, se quiser participar daqui. Ninguém está botando laço no pescoço, ninguém trazendo amarrado. Se quiser vir, seja bem-vindo, mas primeiro vai ter que se aprofundar um pouquinho mais aqui no santuário. Para assumir o altar aqui, não vai ser mais como foi antigamente, não. Chega aí e a gente já vai botando no altar. E o povo lá fora espera isso de nós, né? Esse requisito aqui, o profeta deixou. A gente tem que botar as pessoas ali, quem está lá fora não vem mais para cá. Acredita? Porque nós permitimos que entrasse aqui para dentro, né? Se existem mais erros, os erros também são nossos daí. Claro que ninguém é perfeito, mas vejam vocês, se nós não valorizarmos esse profeta, como já foi dito em outras mensagens, né? Deus tem ciúme daquilo que é dele. Ele pôs esse profeta em nosso meio. Padre Rômulo aqui está falando desse sacerdote, né? É que fala aqui, sacerdote aceita, né? Está falando a mensagem aqui, ó. Esse sacerdote já não tem mais dúvida de que és o que és, um verdadeiro homem de fé. Então, o Padre Rômulo, no começo, ele meio que relutou, mas por fim já, para fazer, vocês sabem disso, né? Tudo que fazia, tinha que primeiro o profeta dar o aval, né? E as mensagens, então, nem se fala mais. Ele falava a mensagem para ele era o alimento dele também diário. Padre Rômulo, um sacerdote de 60 anos, né? E Jesus sabe que ele não fez tanto bem assim para Deus, para agradar a Deus, mas quando ele aceitou a palavra viva de Deus, aceitou aquilo que Deus escolheu, para ele já se tornou um pouco diferente. Padre Tobias, quando veio para cá, Nossa Senhora elogiou, né? Te dou os parabéns por ter escolhido uma comunidade e enfrentar lá o bispo, que o bispo tirou ele, porque eles tentam amedrontar, né? 2 sacerdotes que aceitaram verdadeiramente a palavra viva de Deus, porque dizia assim, eu frequento o santuário, eu vou ao Santo Terço lá,
Mas e depois que sai daqui? É fiel à palavra de Deus? É fiel a esse profeta? Ou aceita lá fora qualquer conversa que fale mal dele? Então, agradar dois senhores é impossível, né? Vejam vocês, eu estou fazendo uma analogia aqui. Padre Tobias e Padre Rômulo. Já o Padre Francisco, que é aqui de Cabeçuda, também nos fez muito bem mesmo. Mas bastou ele dizer uma palavra contra a mensagem. Jesus não permitiu o profeta ir lá nem no velório dele. Ele mal no hospital e não tinha permissão para ir lá. Por quê? Ofendeu a Deus. E será que um padre daquele não tinha feito quantas coisas boas para Deus? Outro padre que teve aqui, só comunicou, né, o profeta que ia fazer um casamento lá na praia. E o profeta falou, não vá, por favor, não vá. Ele foi. O profeta não quis mais nem olhar para ele. Não recebeu mais aqui. As pessoas dizem, mas não pode ser tão radical assim. O profeta continuava recebendo mensagem. Jesus não ia dizer para ele que estava errado? Ele não aceitou mais. Não passava do portão para dentro mais. Ficou ali para lá de fora. Por 2 vezes tentou e o pai, não quero mais nem olhar para ti. E Jesus não ia dizer, não, tu estás errado, meu filho. É porque quando ofende, ofende. Nós temos que ser fiel para Deus. Imagine agora se ficou em nossas mãos aqui, né? Nossa família Conceição. Vocês também têm responsabilidades. Vocês precisam também agir dessa forma. Para frequentar um santuário, não é porque aqui é melhor que outro lugar, mas São João Paulo II está falando aqui, ó. Olhando no mundo inteiro, só aqui, irmão, onde estás, há um pequeno rebanho que vem dando o máximo de respeito para com Jesus sacramentado. Se não quiserem aceitar, o problema é de quem não quer aceitar. Eu aceito isso aqui como verdade. A gente já viajou muito por esse mundo afora aí, pelo Brasil, né? Mundo não, pelo Brasil. E a gente vê que não tem respeito mesmo. A gente vê a mudança nos sacerdotes. Dizem que são fiéis, mas a palavra não é a mesma. A palavra prova que não é fiel. As atitudes provam que não é fiel. Por isso que eu estou falando, vir aqui na nossa frente e fazer uma coisa, mas por trás é outra, não dá. Tem que as pessoas que me encontrarem lá fora perceberem que eu sou o mesmo que apareço aqui na frente, que me conhece aqui em Taquaras. Se lá fora me verem uma outra pessoa, eu sou um falso também, né? Não tenho resistência na palavra. Mais um pedacinho de uma outra mensagem aqui, ó, onde Jesus fala. O Espírito Santo fala aqui. Esse é o último caminho. Renovar é certeza do que estão me fazendo e não esperar para a última hora. Não é possível uma alma só lembrar de mim quando ver o que é o fim. Todos aqueles que vêm por este caminho onde tu, meu filho, és o que és para mim, estes estão dando o seu testemunho de que és verdadeiro, junto com este sacerdote que hoje plenamente acredita nessas santas palavras. Está falando o Padre Rômulo de novo. Cada uma mensagem destas representa um rosário por aqueles que não me deram ouvido e hoje vivem sofrendo no inferno. Cada mensagem dessa representa um rosário. Então, se você está lendo uma mensagem de coração aberto para Deus, é um rosário que você está lendo, é uma oração. E você depois desprezar tudo isso, para nós que hoje já caminhamos 50 anos nessa obra, como mudar alguma coisa dessa obra? Como mudar alguma coisa das leis que o profeta deixou? A gente vai encontrando pessoas por esse mundo, vai formando amigos e vai formando inimigos, porque a gente exala isso daqui, né? Onde a gente está, se tocarem no assunto Palavra Viva de Deus, se tocarem no assunto Bento da Conceição, se tocarem no assunto Pedro II, Igreja Católica, a gente defende, pode ser quem for. Nós precisamos ser esses soldados que Jesus nos vem pedindo, né? Fiéis, porque já é uma minoria. E ele disse, meu Pai não abreviasse esse dia, todos se perderiam. Então nós precisamos ser fiéis. E a oração é que vai nos manter vivos e firmes. Esse alimento espiritual que nós precisamos todos os dias. Tem gente que valoriza, não estou dizendo que não é para valorizar, mas tem gente que valoriza só o sacerdote. Não tem sacerdote que no santuário não precisa vir rezar. Ó, a mensagem é como um rosário. E aqueles que não procuraram estão sofrendo no inferno. Aqueles que não procuraram rezar.
Então, nós temos essa dádiva de ter um local apropriado para a oração. Nós tivemos esse ensinamento. O que custa vir para cá pela manhã, não é perder, né? É ganhar 1 hora do dia e rezar o rosário. Deus sabe por que você não vem. Se o motivo é doença, se o motivo seja lá o que for, do dia. Mas passar 2 dias, 1 semana, 1 mês, às vezes meses, né? E a pessoa não bota o pé para rezar, só vai dando espaço para o inimigo se apossar, né? É igual aquela história que diz: cabeça vazia, só pensa besteira. A alma também, se não estiver alimentada com a oração, o inimigo vai se aproveitando, vai entrando besteira na cabeça da gente. E o desânimo vem, porque o inimigo ele é assim, ele é astuto. Se você não vem um dia, no outro dia já não dá mais vontade de vir, e se deixar passar, no outro pior ainda, e assim vai indo, né? Então nós precisamos ter como, não um hábito não, como um dever nosso, né? É um dever nosso. Claro que tem que ser com prazer também, não ser obrigado, mas como um dever. Eu tenho que, pela manhã, eu tenho esse compromisso aqui com Deus. Eu tenho que ir lá rezar. Então, meus amigos e meus irmãos, a gente fala sempre com muito carinho para todos vocês. Lutem, relutem por essa obra que a gente está, por esse caminho que a gente está. Não existe outro. Claro que existem muitas pessoas boas nesse mundo, mas se tiver um lutando contra esse profeta ou esse Papa, Pedro II, ou esta obra, é como Jesus fala, né? Se ele é por vós, não pode ser contra vós. Então, se estiver lutando contra, tem outra mensagem que Jesus fala, né? Te afasta dele. Te afasta dessas pessoas, que eles podem levar vocês também junto. Pensem todos nisso, tenham todos um bom dia. Vamos ficar agora com a bênção do profeta. Em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui, os que estão lá fora, com a permissão de Deus, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia.